Paz, queridos. Deus abençoe você grandemente nesse dia, tá? Estamos aqui mais um Maná Diário. Viemos buscar em Deus juntos, né? Uma mensagem, uma palavra, uma direção e estarmos clamando, orando. Eu peço a você, em nome de Jesus, que entenda o valor dessa obra cada dia, esse encontro marcado que nós temos todos os dias, né, ao meio-dia, nesse horário de intervalo, né, esse horário de repouso, de refeição, onde a gente pode estar compartilhando de uma palavra, a gente pode estar se colocando no momento de oração no nosso dia. Isso é muito importante. Isso vai estabelecendo uma cultura no nosso coração, na nossa vida, na nossa mente. Você não tem noção do valor que isso vai ter para a sua vida, para a sua família. Então eu peço em nome de Jesus que você valorize esse trabalho, você coopere com a continuação desse trabalho, tá? Através da sua oração, interceda para que Deus nos dê mais estruturas, nos dê graça, nos dê inspiração, interceda pelos obreiros que têm trazido a palavra, ore pela vida espiritual de cada um, ore pelo ministério pessoal de cada um, tá? Ore para que Deus venha estar levantando provisões, para que a gente venha manter, aperfeiçoar as estruturas desse trabalho, porque é necessário, amém? Então, e que você também repasse esse link, repasse esse momento de oração, né? Quando você for falar com as pessoas, você diz para as pessoas que elas vão receber uma oração, tá? Ela vai receber uma oração. Às vezes a pessoa está passando um problema no lar, problema de enfermidade, e através da oração, da intercessão, Deus pode tocar, Deus pode alcançar, Deus pode fazer uma grande obra numa família através de uma oração, tá? Então, eu peço que você se coloque nessa posição, amém? Eu quero ler para nós hoje, tá, em Mateus 13, verso 34. Diz assim: Jesus falou todas essas coisas à multidão por parábolas. Nada lhes dizia sem usar alguma parábola, cumprindo-se assim o que fora dito pelo profeta: abrirei minha boca em parábolas, proclamarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Então, o que você pensa quando você ouve isso? Jesus, ele tinha um método, né, método do céu, de levar as pessoas a pensar naquilo que elas estavam aprendendo. Então, se você considerar que Jesus era o Filho de Deus como homem, e a gente sabe que ele se esvaziou de si mesmo, e quando Jesus se torna um homem, ele estabelece uma comunhão profunda com Deus Pai, e ali de Deus Pai ele recebe a mente de Deus, o poder de Deus, a autoridade de Deus, para que ele venha exercer seu ministério, né, sua representação do reino de Deus na terra. Representação assim, ele era um embaixador de Deus na terra, né? E hoje nós somos embaixador de Cristo. E dentro dessa estrutura, né, desse entendimento, dessa consciência, a gente pode reparar no método de como Jesus levava o seu ensino, transmitia o seu ensino. Você pode perceber que as parábolas eram histórias, exemplos de algumas situações, de alguns ensinos, que Jesus não transmitia simplesmente todo o mistério revelado ou simplesmente como uma aula, né, didática, educativa, com regras e doutrinas. Jesus usava histórias do dia a dia que levavam as pessoas a pensar naquilo que estava sendo ensinado. Certa vez perguntaram para Jesus: Jesus, o que é o reino de Deus? E aí, Jesus, sendo mestre, né, ele podia dizer: reino de Deus é a estrutura angelical, as casas do reino dos céus, né, as ruas de cristais. Ele podia falar tantas coisas do reino, coisas inimagináveis, indizíveis, né?
como diz a palavra, coisas extraordinárias que ninguém conseguiu contemplar com a mente humana e nem vai conseguir. Podia falar coisas tremendamente extraordinárias que deixariam todos ali abismados, né, vamos dizer assim. Não, mas Jesus vem e fala assim, o reino de Deus é uma mulher que separou uma massa de pão em 3 partes e colocou o fermento na massa. Né? Tipo assim, Jesus, eu quero reino de Deus, não quero receita de pão. Então, ou seja, Jesus, se a pessoa assimilava aquele ensinamento, ela pararia o quê? Para pensar, para ela entender, para pensar o que Jesus estava querendo dizer, como uma mulher que separa a massa em 3 partes e acrescenta fermento em cada uma delas. Algumas parábolas Jesus falava e logo depois ele mesmo explicava. Algumas parábolas Jesus só explicava para os apóstolos quando eles perguntavam. E algumas parábolas Jesus não explicava. Ele lançava e deixava o interesse pessoal de cada um e, claro, o Espírito Santo fazia a obra de trazer o entendimento. Então a parábola, essa história, né, é como se eu quisesse explicar o mercado financeiro para alguém. Aí eu usasse o futebol, né? O mercado financeiro é como alguém que pega a bola e repõe a bola e bate, a bola vai para escanteio, e aí tem o árbitro, aí tem o jogador que vai fazer a... E assim vai, podia usar uma história do dia a dia para levar a pessoa a pensar, né? Então, Jesus ele pegava contos, histórias do dia a dia, né? E ele usava isso para transmitir, para levar, principalmente, levar a pensar. As pessoas, o propósito de Deus é levar que as pessoas se tornem pensadores. Qual que é o problema hoje das pessoas não se tornarem pensadores? Qual que é o grande problema hoje? Existe um princípio da alma humana chamado lógica. O que é a lógica? A lógica, diferente de razão, ela não quer explicar as coisas de forma racional, não é isso, tá? A lógica, o senso de lógica na vida de uma pessoa leva ela a encontrar sentido para algo. Para qualquer definição que chega a ela vai encontrar sentido. Então, logo, não é? A lógica, ela vai aceitar o sobrenatural. Por quê? Porque se você define algo de Deus, de um Deus criador de todas as coisas, e esse Deus manifesta sobrenatural no mundo natural, isso é lógico. Se ele é um Deus todo-poderoso, criador do céu e da terra, é claro que ele pode fazer um milagre. Ele pode fazer algo que está fora do alcance humano. Então, a pessoa que tem um senso de lógica, ela aceita o sobrenatural de Deus. Ela é mais propensa a aceitar a operação de Deus. Você pode observar. Muitas vezes uma pessoa que é bem instruída, uma pessoa que é inteligente, uma pessoa que é um pensador de verdade, compromissado com a verdade, e que não é compromissado com suas corrupções, com suas cobiças, suas ganâncias, uma pessoa desse tipo, ainda que ela seja um pecador, ela se rende facilmente às coisas de Deus. Ela entende rapidamente a ação do Espírito, ela entende a operação, ela crê que Deus faz milagres até mesmo. Ela não contesta Deus, porque ela entende que é a verdade, porque ela vê a lógica dessa verdade. Agora, uma pessoa que não tem o senso de lógica, ela já é o quê? Uma pessoa fechada, uma pessoa que não se importa, uma pessoa que zomba do conhecimento, despreza o conhecimento. Então, o problema é o quê? A pessoa não tem o senso de lógica apurado, ou o senso de lógica dela é depreciado, é atrofiado. Então, por exemplo, o que seria lógica? Né? É uma pessoa, basicamente eu vou dizer, alguém pergunta, por que você está com esse objeto preto perto da sua boca enquanto você fala? Uma pessoa que nunca entendeu o que é um microfone. Né? Primeiro contato que ela tem. Ou uma criança, né? Uma criança está aprendendo. Às vezes uma criança de 4 anos, 5 anos vai falar, por que você usa isso, tio?
né? Eu vou explicar não, porque esse aqui é um instrumento, um objeto, que capta o som e leva para, através de ondas, né? Porque ele não tem fio, vai para a base, da base lança para uma mesa de som, né? Que a mesa de som é uma estrutura elétrica, eletrônica, que lança para o computador joga para as caixas de som e para a internet para que seja gravado. Né? A criança, ainda que ela não entenda, ou a pessoa, ainda que ela não entenda de elétrica, eletrônica, ondas, frequências, ela vai ter uma lógica naquilo. Ela entendeu como está funcionando, ela criticou, ela foi um pensador. Agora, o que a estrutura estatal, educacional e, claro, espiritual de países como o Brasil fizeram com as pessoas? Eles depreciaram o sentido da lógica. Por exemplo, uma pessoa que consegue acreditar, sem criticar, que um sistema como o comunismo, ele vai dar certo para todo mundo. Que não vai ter mais classes sociais, todo mundo vai ter tudo igual, de bens materiais, e todo mundo vai ser feliz no País das Maravilhas, né? Por que uma pessoa consegue acreditar que esse sistema vai dar certo? Porque ela não tem senso de lógica. Por que esse tipo de pessoa, qualquer tipo de vento de doutrina, ou qualquer tipo de onda do momento, leva ela? Porque qualquer tipo de movimento arrasta a mentalidade dela. Porque você pode ver que as pessoas, elas não entram em movimentos que elas mesmas criam. Elas entram em movimentos que já existem. Porque ela não tem o senso de lógica apurado. Ela não precisa ver sentido nas coisas para aceitar. É só aquilo ser apresentado para ela, se mostrar alguma conveniência para ela, ela aceita. Então, quando Jesus Cristo falava, ele queria, a obra de Deus sempre é completa. Isso que é tremendo, por isso tem que contemplar a sabedoria de Deus, o conhecimento de Deus. A obra de Deus sempre é completa. E quando Jesus transmitia as parábolas, ele levava as pessoas a pensar. Porque quando você para pensar, você apura o sentido da lógica, né, o seu conceito de lógica na sua alma, na sua mente, e você chega a um resultado, a um denominador, a uma consciência de algo. E aquilo que você construiu na sua lógica, ao pensar, ao construir um pensamento acerca daquele conceito, aquilo fica para a sua vida. Então, quando Jesus ele disse que o reino de Deus era uma mulher que repartia uma massa em 3 partes e era acrescentado fermento, o que a gente pode pensar? Como nascidos de novo, auxiliados pelo Espírito Santo. Que o reino de Deus, a massa significa o ser humano. E ele é dividido em 3 partes, o ser humano. No corpo, na alma e no espírito. E acrescentar o fermento, principalmente para aquela época, não era normal colocar fermento. O pão era feito sem fermentos, lá naquela região. Então, quando se colocava o fermento, era um ingrediente extra, que trazia mudança na massa. A própria Bíblia diz, um pouco de fermento leveda toda a massa. Ou seja, toda a massa, ela muda a sua estrutura, né? Totalmente, tanto que expande, né? A massa de pão, ela cresce por causa da fermentação. Então, toda a massa ela é fermentada, ela é vedada. Então, quando acrescenta o fermento, ele é um ingrediente a mais numa massa. Então, o Evangelho, o reino de Deus, ele é o fermento que vem sobre o espírito do ser humano, sobre a alma do ser humano e sobre o corpo físico do ser humano. Ou seja, o Deus Yahvé, o Deus Pai de Jesus Cristo, o Evangelho do nosso Senhor e Salvador, toda a palavra, a Bíblia, ela é o reino de Deus. Se a gente for considerar como religião, é a religião que mais opera em todos os âmbitos da vida de uma pessoa. Porque, como Paulo disse, quando Cristo que é a nossa vida, ou seja, Cristo é a nossa vida, o mistério que esteve oculto foi revelado, Cristo em nós. Paulo diz, já não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Ou seja, o Evangelho ele vai operar em toda a nossa vida. Por isso que um nascido de Deus, um filho de Deus, ele tem que entender qual é a mente de Deus para a política, para a educação, qual é a mente de Deus para a saúde, qual é a mente de Deus para a criação dos filhos, qual é a mente de Deus para a sua família,
Porque muitas vezes as pessoas elas querem a mente de Deus para solução de problemas. Então, eu quero Deus para solucionar um problema da minha família. Eu quero Deus para me solucionar o problema da minha saúde. Eu quero um Deus para solucionar o meu problema de dinheiro. Mas o Evangelho não é a solução. Deus não é um facilitador da sua vida. O Evangelho é uma operação de Deus em todas as áreas da nossa vida. Nós temos que nos render e permitir que o Evangelho atue em cada área da nossa vida. Então, se Deus tem uma mentalidade para a minha saúde, como eu devo me comportar com a minha alimentação, com a minha saúde, com a vida, o estilo de vida que eu tenho que levar, então eu já vou colocar isso na minha vida, permitir que o Espírito me inspire nisso. Não é ficar esperando ficar doente. Se Deus tem uma mentalidade para a política, uma mentalidade política que não é esquerda, que não é direita, não é conservador, não é nada. Tem a mentalidade de Cristo para a política. Então eu tenho que render meu pensamento político ao pensamento de Cristo. Se Deus tem um pensamento para a sociedade, de como se viver socialmente, de como viver no dia a dia, de como se comportar, eu tenho que seguir leis, eu tenho que ter desobediência civil, eu tenho que pagar imposto, eu tenho que sonegar imposto. O que Cristo pensa? Qual é a mente de Deus? Não é o que o meu partido fala, não é o meu conhecimento, a minha conveniência. É o que Cristo diz. Para o meu espírito, o meu relacionamento com Ele, existe a oração, existe a intercessão, existe a leitura da palavra, existe o dom de línguas para eu passar tempo orando em línguas, existe a igreja, congregar como igreja, cooperar com a igreja, juntamente com a igreja, levar o ID, cumprir a nossa missão na terra, atuar na social, atuar no nosso dia a dia. Então, são conhecimentos de Deus, são operações de Deus para nós, em tudo. Então, eu tenho que viver Cristo. Então, o maior método pedagógico que existe é o método de Cristo, de levar a pensar. Até a década de 70, até meados da década de 80, um pouquinho da década de 90, com os professores mais antigos. Depois da década de 2000 para cá, só infelizmente, desculpe os educadores, que não têm culpa nenhuma. A culpa foi do cosmos e da igreja que permitiu isso. Triste dizer que muitas igrejas eram detentoras de escolas, venderam as escolas, passaram as escolas para o Estado, passaram para a mão de outras pessoas, não assumiram a responsabilidade de promover a educação na mente de Cristo, se rende ao Estado, se rende às diretrizes do Estado. Errado isso também. Essas pessoas vão ser julgadas um dia diante de Deus. Por que negligenciar? Porque a educação é um meio tremendo de Cristo transmitir a mentalidade dele e salvar as almas, salvar as famílias. Mas essas pessoas negligenciam uma oportunidade grandiosa de passar Cristo. Um dia virá o juízo. Tá? É isso que eu te aviso como profeta. Então, Cristo tinha uma pedagogia perfeita. A mentalidade hoje da pedagogia é socioconstrutivismo. É levar a criança a se inteirar. Não é apresentado o conhecimento que ela tem que ter, mas ela é colocada numa posição onde ela vai interagir com o ambiente, onde ela vai interagir com as atividades lúdicas, onde ela direciona qual caminho ela vai seguir. O professor não pode forçar, não pode corrigir, é ela que vai guiar o próprio caminho. Não é colocado um tipo de lei, de regra, de conduta, de ensino, de alfabetização, onde a criança ela é submetida àquilo e ela encontra a solução, ela encontra o conhecimento, ela cresce. Ela não é levada a pensar, ela pensa do jeito que ela quiser, que já é deturpado. Então Jesus levava a pensar. Então essa palavra de hoje é para você refletir, já vamos orar. Refletir qual a sua conduta social, qual que é a sua conduta o seu pensamento no que diz respeito ao social, no que diz respeito à política. Você tem um pensamento de Cristo? Você procura entender isso? Ou você já gosta de assumir uma posição porque ela é sua posição? Talvez aí porque tem muitos problemas na sua vida. Então, deixa Cristo viver em você. Deixa a palavra de Deus moldar seu pensamento, sua opinião. Só tem a vencer. Pai, santifica-nos na verdade, a tua palavra é a verdade. Estende o teu reino, o teu favor sobre nós. Ajuda-nos a compreender o teu evangelho. Quebra as cadeias e fortalezas. No nome de Jesus Cristo, Senhor. Peço que o teu sangue nos cubra e nos lave agora. No nome de Jesus, nos leve a conhecer a tua verdade, os teus propósitos. Conhecer a tua mentalidade.
O mistério que esteve oculto foi revelado. Cristo em nós, a esperança da glória. Quando Cristo, que é a nossa vida, for revelado, então seremos revelados também com Ele em glória. Então, em nome de Jesus Cristo, quebra o poder da cegueira agora. Eu vou contra o espírito da cegueira. Eu vou contra o espírito do cosmo. Eu vou contra as artimanhas malignas que levam essas pessoas a se acomodarem com o Deus deste século, que levam as pessoas a se acomodarem com o padrão deste mundo. Caia por terra em nome de Jesus Cristo. Padrão do mundo, caia por terra em nome de Jesus Cristo. Não é o mundo que tem que sugerir como vamos pensar, mas é nós, com a autoridade, com a convicção de Cristo, é que devemos escolher o que vamos absorver desse mundo. Nós temos essa autoridade, essa capacidade, essa habilidade de Deus, e nós vamos usá-la em nome de Jesus Cristo. Eu chamo a existência agora pensadores, pessoas agora pensadoras. Em nome de Jesus, caia por terra o acomodismo, pessoas que se acomodam com a sua inexperiência, no nome de Jesus, com a sua falta de crescimento, de maturidade espiritual, com os seus sentimentos, com as suas sentimentalismo, com seus complexos. Em nome de Jesus eu declaro maturidade espiritual agora. E meu Deus, está escrito que tudo é possível ao que crê. Eu apresento essa pessoa que precisa de milagre, precisa de sinal. Eu rogo intervenção sobre ela agora. Eu vejo essa pessoa agora como ansiosa pela enfermidade que está passando. Eu digo a você agora, Jesus Cristo te dá saúde. Ele se compadece da sua dor, da sua ansiedade. Eu declaro sobre você, levanta e anda. Jesus Cristo te dá saúde. Aleluia, receba essa saúde, porque Ele levou na cruz toda a dor, toda a enfermidade, e por essa informação, eu declaro saúde sobre o seu corpo, em nome de Jesus Cristo. E aos filhos de Deus, há uma palavra de Deus para você, filho de Deus que tem buscado, você está passando um problema até mesmo de enfermidade, a palavra de Deus diz assim, eu declaro como palavra profética para você, que Provérbios 4 diz, que a palavra dele é vida para quem encontra e saúde para o seu ser. Então, se envolva com a palavra de Deus, se envolva mais com a palavra de Deus, mais da palavra de Deus sobre você, mais tempo, mais meditação, mais estudo, estude a palavra de Deus. Se você tem um pastor sobre a sua vida, converse mais com ele sobre a palavra, sobre versículos, sobre dúvidas. Em nome de Jesus, cresça na palavra de Deus, e a saúde para o teu ser vai te alcançar, porque essa é a promessa. Amém? Nós agradecemos, Senhor, pelo teu poder, pela sua unção e pela sua graça sobre nós. E eu te dou toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Em nome de Jesus, Deus te abençoe grandemente. Amém? Se você tiver algum tipo de contribuição, algum dízimo, alguma oferta, né, tem tem um Pix, né, CNPJ, você pode enviar o seu dízimo, a sua oferta para o reino de Deus, sua oferta de gratidão, tá, para esse momento. Seja grato nesse momento e faça uma oferta de gratidão, que o fogo dessa oferta, desse sacrifício, vai alcançar a sua vida. Amém? Seu espírito entendeu. E hoje estamos aqui, hoje sábado, né, meio-dia. Hoje, mais à noite, 19 horas, teremos um culto especial de evangelismo, onde vai estar sendo falado a respeito do poder do evangelho, estará sendo ministrado o poder de Deus sobre este lugar. Tá? Você que é membro da igreja, venha, traga uma pessoa, tá? Acompanhe essa pessoa aqui, passa na casa dela, traz ela. Esse é o propósito. Esse culto é para isso. Se a pessoa não vier, venha você receber de Deus, venha estar orando pelas pessoas que vão receber de Deus. Mas participe, tá? Faça sua parte na participação. Eu só pergunto assim para você. Você que não vai vir hoje, eu te pergunto, por que não? Se essa resposta, ela for maior, ela for razoável, amém. Se não for, venha. Deus te abençoe em nome de Jesus.